começar mais um dia de estudo, né? Nossa casa hoje com a presença do nosso querido João, da lição. Por favor. Vamos orar então? Vamos orar. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui novamente nesta casa, como amigos, como irmãos, para aprender um pouco mais de Ti e para tal pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco aqui, nos iluminando e nos fazendo ver as verdades que estão escritas na Tua Santa Palavra. Amém. Que ela venha ao encontro dos nossos corações e nos ajude, Senhor, a amá-lo cada vez mais. É, Pai, que eu te peço e te agradeço, em nome pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar? Boa noite. É um prazer vê-los todos aqui. Certo? Tive alguns probleminhas aqui para começar a colocar a apresentação na televisão, mas foi contornado. E nós estamos aqui continuando no lugar do Cristiano, né? Que é quem faz as apresentações na segunda-feira, a ver um estudo sobre o livro de Daniel. Na semana passada, o Cristiano e nós conversamos um pouco sobre Daniel no capítulo 1, tá certo? E hoje a gente vai ver o capítulo 2 de Daniel. O capítulo 2 de Daniel, ele é interessante porque ele tem uma parte histórica e tem uma parte profética. E a gente tira valiosas lições, tanto da parte histórica quanto da parte profética. Certo? E nós vamos começar abrindo a Bíblia em Daniel, no capítulo 2, e vamos começar pelo verso 1 e 2, para entender um pouco essa parte histórica. 5 e 2, na Bíblia padrão aqui do Espaço Novo Tempo. Daniel fica logo depois de Ezequiel, antes de Amós. Todos? Alguém pode ler para nós esses dois versos? Qual? Daniel 2, verso 1 e 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se no sonho. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Nas culturas antigas e na atualidade, a gente percebe que se dá um valor muito grande aos sonhos. Isso, vamos dizer assim, no século passado, né? No século XX ficou meio que desprezado. As pessoas se voltaram para o conhecimento científico, né? Acharam o resto tudo uma ilusão, tudo uma perda de tempo. E os sonhos foram meio que desprezados. Mas atualmente muitas pessoas ficam buscando o conhecimento que pode vir através de um sonho. E aí na literatura secular e em alguns livros aí, principalmente da cultura oriental, você percebe vários livros que se propõem a dizer quais são os significados dos sonhos através de uma tabela, alguma coisa assim. E a pessoa sonhou, está relacionado com alguma outra coisa. Na época de Nabucodonosor, os sonhos eram particularmente achados por todos como a maneira que Deus falava com eles. E Nabucodonosor, rei pagão, se perturbou. E ele tentou utilizar tudo que ele tinha a seu dispor para entender o que esse Deus queria falar com ele. Vamos ver agora os versos 3 a 6.
está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O verso 10 e o 11, por favor. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. É interessante notar que muitas vezes acontece com a gente também, né? Já teve aquele sonho e de manhã você ficou pensando: o que foi que eu sonhei? Já aconteceu com vocês? É comum. No caso, aconteceu com Nabucodonosor. Ele talvez tinha alguns flashes, tinha algumas ideias, mas ele não conseguia verbalizar e falar: o meu sonho foi esse. E ele começou a exigir do seu aparato, daquilo que ele tinha em mãos, que não só achasse o significado dos sonhos, mas que também dissesse qual que era. Porque na atualidade a gente tem livros para decifrar os sonhos, mas nenhum para descobri-los. Bem, eu queria ler um aviso que Deus nos dá, principalmente em Isaías 8, 19 e 20. Se alguém quiser anotar os outros versos para ler em casa, sobre, na maioria das vezes, o que Deus nos diz, que existe uma dificuldade desse aparato humano em nos ajudar a resolver alguns problemas que até hoje são insolúveis na nossa vida. Vamos ler Isaías 8, 19 e 20. E qual que é o conselho de Deus, né? Para quando eu tenho uma questão insolúvel, vamos assim dizer, né? Qual que é a página? Alguém já achou? 473. 473. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos mortos, não, a favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Eu gosto muito desse trecho da Bíblia, numa versão chamada A Mensagem. Problemas técnicos. Nessa Bíblia chamada A Mensagem, esse texto está escrito da seguinte maneira. É um aviso tipo assim: quando tiver mais solução para você, quando a ajuda dos adivinhos, a busca do além, o auxílio do mundo dos espíritos, a consulta aos mortos não tiver resultado, fale o seguinte: vamos às Escrituras. Essa é a grande mensagem de Daniel 2.
Se por acaso aquilo que você hoje buscou, que você procurou para resolver algum problema da sua vida não te ajudou, experimente buscar o que Deus diz em sua palavra. Experimente buscar a ajuda de Deus. Vamos ver agora como é que Deus ajudou a esses feiticeiros que, como disse o rei, né, se não conseguissem falar ao rei o sonho e a interpretação, seriam mortos, destruídos, não só eles, mas também as suas famílias. Vamos lá, Daniel 2, né, voltando a Daniel 2, 12 e 13. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Versos 17 e 19. Então o rei promete matar todos os sábios, se eles não conseguissem responder ao rei o que ele queria saber, tá certo? E buscaram não só os sábios, mas também Daniel e seus companheiros para serem mortos. E o que aconteceu depois? 17 e 19, Daniel 2, 17 e 19. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Pulei? 18? Ah, tá. Pensei que fosse 17 e 19. 19. Bom, os seus companheiros. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então nós vemos que pelos caminhos que o rei conhecia, pelos sábios que o rei conhecia, não conseguiu achar resposta. Mas Daniel, que conhecia alguém muito maior do que os homens, foi essa pessoa em oração junto com seus companheiros, e pela graça e misericórdia, Deus respondeu a Daniel e mostrou a ele o sonho e a sua revelação. 26 a 28. Vamos ver agora, para continuar essa parte histórica. Daniel 2, 26 a 28. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Uma coisa interessante é que, embora ele fosse uma nação pagã, que não tivesse o conhecimento do Deus de Daniel, o Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra, deu um jeito para que o nome dele pudesse ser louvado. Mas para que o nome dele pudesse ser louvado, necessitava de um testemunho de Daniel. E Daniel podia dar esse testemunho por dois modos. O primeiro, ele podia falar ao Senhor rei, eu consegui o sonho e a interpretação. Deus já tinha mostrado para ele qual é o sonho e qual é a interpretação. Ele podia falar, o seu sonho é esse, a interpretação é essa. E o rei acharia que ele era um grande sábio, que ele tinha dado um jeito de descobrir o sonho e a interpretação, e daria honras a Daniel.
Mas Daniel não. Daniel testemunhou do poder de seu Deus. Em vez de puxar para ele as honras, ele falou a Nabucodonosor como que seu Deus mostrou para ele algo que aos seres humanos é impossível. Tem um detalhe aí, quando Nabucodonosor faz decreto para que se matasse todos aqueles adivinhos, os sábios, né, do bem, Daniel, ele tomou conhecimento desse decreto, chamou aquele que já tinha a missão de matar esses sábios, falou: por que tanta pressa de matar os sábios? E aí começa realmente você ver a postura de Daniel. Ele então se prepara, porque ele ia ser morto também. E ele perdeu um tempo para esse que ia cumprir o decreto de Nabucodonosor. E ele então ele fala o seguinte: olha, eu vou falar com o rei sobre o sonho, mas você tem que poupar esses sábios. Ele não deixou que aqueles sábios fossem mortos, aqueles adivinhadores. Ele, com a sua bondade, em nome de nosso Deus, ele ainda poupou a morte de todos aqueles sábios. E o testemunho de Daniel não foi só Nabucodonosor, mas também foi esses sábios que estavam na sala, né? Prontos para ouvir a resposta. Exatamente. Mas vamos ir ao objeto de toda essa discussão. Que sonho perturbador foi esse que Nabucodonosor teve? O que Nabucodonosor estava pensando e por que Deus lhe deu esse sonho? Vamos ver o versos 29 e 30 de Daniel 2? Por favor. Então tu, ó rei, de teu leito, surgiram-te pensamento a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Okay. O rei estava muito preocupado com o futuro. Ele tinha criado um império, o Império Babilônico, dominava uma grande área. A própria cidade de Babilônia era linda e maravilhosa, majestosa. Mas o que aconteceria depois dele? O que iria acontecer no decurso da história? Bem, eu acredito que para Nabucodonosor, Babilônia era sua filha. E eu não sou pai, mas eu creio que quando o pai tem filhos pequenos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, ele fica imaginando: o que vai ser de meus filhos? O que reserva o futuro para eles? E aquela ansiedade vai andando com o tempo, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, e aí termina seus estudos, começa a trabalhar, e dá, vamos dizer assim, orgulho aos pais. Alguns mais, outros menos, mas dá orgulho porque ele vê o seu filho crescendo. Infelizmente tem pais cujas crianças morrem ou não vão por um bom caminho, e aí no seu orgulho tem a decepção. Mas o que vai acontecer com Babilônia? Essa era, na mente do rei, uma grande interrogação. E a gente vai perceber agora que Deus dá um sonho para ele, para mostrar para ele o que ia acontecer com Babilônia. Vamos ver como é que foi esse sonho? Versos 31 a 35. Daniel 2, versos 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti,
e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Vocês já conversaram com um amigo bem antigo e ele começa a falar coisas que aconteceram nos tempos passados? Coisas que você já nem lembrava mais, ele vai falando, e a sua mente vai ativando uma coisa, outra, você vai falando, é assim mesmo, né? Acho que é mais ou menos esse o sintoma que teve na boca do Nabucodonosor, assim, quando Daniel começou a falar, não, rei, você estava de noite dormindo, né? Estava pensando o que vai acontecer no futuro, o que vai ser dessa grande cidade que eu fiz. E Nabucodonosor pensou, não, realmente era isso que eu estava imaginando, né? E aí Daniel começa a exclamar o sonho para ele. E aí você dormiu, apagou e veio um sonho para você, uma grande e terrível estátua. E Nabucodonosor deve ter falado, é isso mesmo, tinha uma estátua. A cabeça era de ouro, peitos de prata, ventre de bronze, pernas de metal, uns pés de barro e ferro. Ele deve ter pensado, realmente foi isso mesmo. Talvez por aí ele já até tinha lembrado do final do sonho, né? Que a pessoa vai ativando a memória. E ele fala que uma pedra, ele viu sair, sem auxílio de mãos, caiu nos pés da estátua e essa pedra se tornou uma grande montanha, um grande monte que encheu a terra. Ótimo. Mas o que isso significa? Vamos tentar ver como o profeta, ou melhor, como o Deus do profeta disse ao profeta que era a interpretação do sonho. Foi isso que ele disse, né? O Senhor me deu tanto o sonho quanto a sua interpretação. Daniel 2, 37 e 38. Quem pode ler? Tu, ó Rei, Rei dos Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Okay. Então Daniel já revela exatamente que uma parte dessa estátua, que era a cabeça, formada de metal muito precioso, que era o ouro, era o reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele dominou toda essa região que está um pouquinho avermelhada, aí em Babilônia, que pega desde a Arábia, passa pela Terra Santa, sobe quase na Turquia e vem até o Golfo Pérsico. O Império Babilônico, de acordo com a nossa história geral, dominou no planeta Terra desde o ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. A imagem pequenininha em anexo o que acredita-se ser os famosos jardins suspensos de Babilônia, que é colocado como uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo. O que aconteceria com esse reinado de Babilônia? Ele era uma cabeça de ouro, mas o que simbolizaria os peitos de prata? Vamos ver o que o profeta diz? Verso 39, Daniel 2, verso 39. Depois de ti se levantará outro rei, inferior ao teu, e um terceiro rei, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Isso era uma coisa que Nabucodonosor não gostaria de ouvir. Mas é isso que o Senhor está falando. Nabucodonosor, você fez um grande império, rico, lindo, cheio de
obras arquitetônicas, de engenharia, com um grande poderio militar, mas se tem uma palavra que pode definir o seu reino ele vai passar. E não temos outra, né? Em 13 de outubro de 539, Ciro consegue desviar o rio Eufrates e os exércitos medo-persas atravessam por baixo dos muros intransponíveis de Babilônia. Dentro da cidade, como nos diz Daniel 5, o rei em exercício, que era neto, acreditamos neto de Nabucodonosor, filho de Napossalá, se não me engano, ele estava dando uma festa, havia alguns dias e estava embriagado. Essa festa era até uma própria provocação aos medo-persas que estavam do lado de fora, falando, a gente pode beber à vontade, ficar disperso, porque bêbados caindo na sarjeta, porque vocês não vão conseguir entrar mesmo, por que eu tenho que me preparar para lutar? Mas foi o que aconteceu, eles passaram por debaixo do muro, entraram no local de festa e subjugaram o Império Babilônico. Aí, na foto, o cilindro de Ciro, e se não estou enganado, fala um pouco dessa vitória que ocorreu naquele fatídico dia para a Babilônia, mas um dia de festa para os medo-persas. Bem, Ciro foi um grande representante dos reis medo-persas, foi um dos reis que ajudaram na libertação do povo judeu e que os permitiu voltar para suas terras. E aí a área em verde, nós vemos que o Império Medo-Persa, embora não tenha representado por um metal inferior ao ouro, ele foi em extensão superior ao Império Babilônico. Mas, como diz o próprio verso 39, se a gente pode definir o Império Medo-Persa, a palavra é que ele vai passar também. Vamos ler de novo o verso 39, a segunda parte, por favor? 39? Segunda parte? Isso. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. A história nos diz, ou nos conta, que os exércitos gregos que venceram a Médio-Persa, o Império Medo-Persa, nunca foram superiores em número e nem em aparato militar. Em algumas das suas batalhas, eles chegaram a lutar com o Império Medo-Persa num número muito menor, com instrumentos de batalha muito mais simples. Mas o aparato medo-persa foi uma armadilha para os próprios medo-persas, porque ao tentarem desembarcar nas praias, eles não conseguiram carregar os seus aparatos militares porque eles ficaram atolados na areia. E os gregos que estavam mais leves, munidos de espada, conseguiram derrotar esse império. Alexandre o Grande derrotou Dário III numa batalha chamada de Gaugamela. Alexandre o Grande dispensa muitos comentários porque foi um dos poucos homens que com menos de 30 anos dominaram o mundo. A expansão militar promovida por esse rapaz foi tão rápida que com 30 e poucos anos, eu acho que ele já sofria até de um pouco de depressão, porque não tinha mais o que conquistar. O mundo conhecido dele tinha acabado. E ele era dono de tudo. Diz a história que Alexandre o Grande morreu por uma congestão alimentar, porque embora conseguisse dominar bem os exércitos a seu comando, parece que naquele dia não conseguiu dominar a própria gula e comeu demais.
O Império Grego-Macedônico foi em extensão maior que o próprio Império Medo-Persa. E após a morte de Alexandre o Grande, a história nos conta que esse império foi dividido por 4 de seus generais. Mas isso é história para um outro dia. O Império Grego-Macedônico governou do ano 331 até o ano 168 a.C. Bem, mas o que nos diz a profecia bíblica sobre esse império também? Daniel 2, verso 40. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Eu acho que por esse momento Nabucodonosor já estava feliz um pouco, porque ele estava ouvindo o seguinte: ó, o meu reino vai acabar, mas os outros também, né? E, novamente, né, se a gente pode dar um termo a esse reino também passou. A República Romana derrotou os reis da Macedônia numa batalha chamada Pídina. A foto aí é uma pintura romana mostrando o rei macedônico Perseu ajoelhado, né, em sinal de reverência, ante o general romano Lúcio Emílio Paulo, que foi quem o venceu nessa batalha. O Império Romano também gigantesco, até maior do que o grego. Ele, simbolizado pelas pernas de ferro da profecia, foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. É um império com um grande tempo de extensão. Mas o interessante dele é que ele fala que ele, como ferro, esmiuça a tudo e quebra. Como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Daniel 2:40. E a gente percebe que a própria história romana é uma história de, vamos dizer assim, destruição. A história geral nos conta que a Pax Romana, ela era obtida pelas armas. Se eu não estou enganado, se não me falha a memória, Chipre, a ilha de Chipre, tentou se revoltar contra os romanos. Os romanos mandaram as suas legiões para lá, destruíram toda a cidade de Chipre e jogaram sal em toda a extensão da cidade para que nunca mais nascesse nada naquelas terras. O próprio cerco de Jerusalém é uma prova da paz romana. Jerusalém, por volta do ano 60, 66, começou a gerar muitas pessoas que se rebelaram contra o governo e faziam ressurreições contra a política romana. O general Tito, no ano 70, cercou a cidade e deixou a cidade vários meses trancafiada, sem acesso à alimentação. Diz o historiador Joséfo Flávio, que era judeu, mas que era a favor da política romana, que naquela época pais comiam os filhos, pessoas buscavam no lixo e na latrina aquilo que já tinham jogado fora, e o desespero era total dentro da cidade de Jerusalém. Até que, finalmente, não por ordem de Tito, mas por algum desses desastres antigos, um dos seus soldados jogou uma flecha incendiária no templo e esse, assim como a cidade, foi totalmente queimada e destruída. Dizem alguns historiadores que, como o templo tinha muito ouro naquela época, o calor do fogo fez esse ouro derreter e entranhar pelas pedras.
E o que naquela época não se faria por uma pessoa, se fez por ouro. Tiraram pedra por pedra para poder recolher. Por isso que falou. Em Mateus 24, Jesus falou que a cidade sobraria pedra sobre pedra. Por causa do ouro, né? Que derreteu. Da cidade sobrou um muro não muito grande, né? Que chamou hoje de Muro das Lamentações. Ok. Mas, vamos lá adiante. Daniel 2, 41, 43. O que aconteceria com esse Império Romano? Daniel 2, 41 e 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de ouro. Pula para o 43. 42 e 43. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Bem, o Império Romano, embora destruidor, embora violento, ele também passou. E nesse livro aqui, de Eduardo Gibbon, ele nos fala que em 4 de setembro de 476, a cidade de Roma foi invadida por tribos bárbaras, comandadas por um tal de Odoacro, que simplesmente destituiu o governo romano e começou a governar em seu lugar. Rômulo Augusto, o último imperador em Roma. E a Europa foi dividida em 10 tribos bárbaras. Como diz a profecia, esse é um reino dividido. E essa é mais ou menos a situação política que nós temos desde 476 depois de Cristo até os dias atuais. É interessante notar na profecia que o ferro das pernas continuaria. E aí diz esse site e muitas outras fontes históricas que, embora o Império Romano tenha caído, uma de suas instituições continuou. A Igreja Católica sobreviveu à queda em 476 e se tornou um dos maiores poderes políticos após esse período. Por isso que a profecia fala que o ferro continua, né? As pernas eram em parte ferro. Não está com o poder do Império Romano anterior, mas ela permaneceu viva e forte junto aos reinos divididos. Será um reino dividido, misturar-se-ão com sementes humanas, mas nunca se ligarão. Diz a história que chegou uma época que a rainha Elizabeth da Inglaterra era pelo menos a avó de todos os reis e reinos daquela região. O casamento entre nobres para fazer uma aliança foi sentido até mesmo por nós brasileiros, quando teve a União Ibérica. Nesse período, o regente do trono português e regente do trono espanhol eram a mesma pessoa. E a gente sentiu isso porque, embora quando os tronos eram separados, nós éramos colônia, como o rei teve que se dividir entre dois países, ele não conseguiu orquestrar junto às forças portuguesas e brasileiras uma maneira de
não permitia a invasão holandesa. E a União Ibérica foi uma das principais causas da invasão holandesa no Brasil, que trouxe, na época, um certo desenvolvimento para o nosso país, principalmente ali na região do Recife, pelo menos na época. Bem, além da União Ibérica, nós temos também uma coisa aí da ligação por semente humana, que é muito vista lá, que como só os nobres casavam entre si, e como eles só se casavam entre parentes, aí doenças que são do genoma humano e que são recessivas e que não deveriam aparecer, começaram a aparecer entre os nobres, que chegaram a se falar que tinham sangue azul. Não tinha muita vantagem nisso, se eu não me engano é hemofilia, não é isso? Não se tinha vantagem, eu acho, em ser hemofílico, mas eles tiravam glória das próprias doenças, né? Com o tempo, a ligação humana deixou de ser assim muito visada, né, com o aparecimento das repúblicas, e aí tivemos reis, imperadores, e, bem, esse Adolf Hitler, eu nem sei que posição ele tomava, mas era um ditador que é bem dura, né? Que tentaram, não agora por casamento, mas através da guerra, unificar a Europa. Mas diz a profecia que esses reinos nunca se ligariam, nunca se tornariam um reino só, como foram os reinos anteriores, com um só imperador dominando tudo. E todas essas pessoas aí, se eu não estou enganado, Carlos Magno é a estátua, né? Ao lado dele está Luís XIV, embaixo Napoleão e Hitler. Embora tentassem e aparentemente quase conseguissem chegar a dominar por inteiro a Europa, por algum motivo eles perderam a guerra. Um professor de história me contou, e já faz muito tempo, não sei se chegou até a ser confirmado pela história atualmente, mas que a bomba atômica soviética foi obtida através de papéis que os soviéticos pegaram em Berlim. Hitler estava a um passo de conseguir fechar e confeccionar a primeira bomba atômica do mundo. E ele, embora vendo que estava perdendo terreno no final da guerra, ele ainda acreditava que conseguiria ter tempo suficiente para conseguir fazer essa arma e aí sim dominar o mundo sem oponentes. Estranhamente, os russos chegaram primeiro a Berlim, pegaram todo esse material de pesquisa. Os Estados Unidos, junto com a Alemanha, conseguiram desenvolver uma bomba atômica que fez medo dos russos por algum tempo, mas os russos terminaram o projeto de Berlim e começou a chamada Guerra Fria. Novamente, os Estados Unidos poderia ter talvez feito uma dominação total da Europa e até parte da Ásia, mas por uma triste coincidência também não conseguiu. Prezados, Daniel pintou, através daquilo que ele recebeu de Deus, um quadro, embora bem resumido, muito confiável daquilo que aconteceu nos séculos seguintes. Pelo menos dos reinos e de suas características. A palavra bíblica não, como pode-se dizer, nessas poucas palavras que ela escreveu, ela não, a profecia não foi mudada ou não teve alteração, ou principalmente, podemos dizer que ela foi confirmada ao pé da letra. Mas a profecia de Daniel não termina aqui. Ainda tem mais um pedacinho. E eu acredito que como até aqui tudo se confirmou e tudo foi confirmado e apareceu de acordo com como foi feita a profecia, esse finalzinho também, que está no nosso futuro, vai ser realizado. Vamos lá?
Daniel 2, 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo ao sonho e fiel à sua interpretação. Esse quinto reino, que é o reino de Deus, que vai ser feito sem apoio humano, ele é o único reino que, em contraste com os 5 anteriores, não vai passar. A promessa é que Deus vai vir, vai dar o reino a seus eleitos, e esse é o único reino que vai perdurar por toda a eternidade. O testemunho de Daniel aos sábios de Babilônia e ao rei Nabucodonosor é um convite a todos eles e a nós que hoje estudamos este capítulo do seu livro a participarmos deste reino que não fundará. Nabucodonosor fez um reino que passou. Ele mesmo morreu e hoje não deve nem existir seus ossos. Nós criamos também grandes impérios ou pequenos impérios em nossas vidas, né? Compramos coisas, casamos, temos filhos, mas também é um reino que a gente cria e que passa. Mas o convite de Deus hoje para nós é: seja participante do reino que eu estou preparando para você. Coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, e que nem chegou ao entendimento humano, são aquelas que Deus tem preparado para nós. O apelo hoje é que vocês façam planos para também fazerem parte do reino de Deus. Amém.